e a sua fortaleza. Ele é o seu socorro presente na hora da angústia. Glória a Deus, que bênção, irmãos, que bênção, né? Aleluias. Deus abençoe vocês, Deus abençoe a casa de vocês, Deus derrame sobre vocês muita bênção em nome de Jesus. Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família. Irmãos, que dia lindo, que dia maravilhoso hoje, né? Eu acordei bem cedinho e a primeira coisa que eu fiz quando eu abri a cortina, fui vendo assim o sol, sabe, nascer, e aí me veio aquele texto de Provérbios: a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Vai amanhecer, meu irmão, a vitória vai chegar, o socorro vai vir, porque Ele não te desampara, Ele não se esquece de mim nem de você. Que maravilha, que bom que nós estamos juntos nessa manhã, esse dia tão especial, 5 de abril, domingo que antecede o domingo de Páscoa, o domingo da ressurreição. Oh, maravilhas, aleluias, o nosso Deus vive, irmãos. Então, esse domingo maravilhoso, né, que também é um domingo de jejum nacional, de dobrarmos os nossos joelhos. Tivemos a oportunidade nessa madrugada, estar orando, e nós, desde a meia-noite, vamos até o meio-dia, jejuando, né, derramando a nossa vida no altar de Deus, nos humilhando perante o poderoso Deus, porque Ele vai sarar a nossa terra, em nome de Jesus. Glória a Deus. Nós vamos deixar, amados, para orarmos mais no final desse culto. Hoje o nosso culto vai ser um pouquinho maior. Nós temos feito cultos aí, primeiro de 1h, 1h20, hoje nós vamos ficar mais tempo. Aliás, nós estamos em jejum, nós estamos em oração, nós estamos ligados com Deus, ligados com o trono da graça. Hoje não é hora de você se preocupar com nada, não é hora de você se deixar a ansiedade. Nós vamos fazer como Maria hoje. Nós vamos esquecer as vasilhas, vamos esquecer o almoço, vamos esquecer, e vamos nos aquietar aos pés de Jesus, porque essa é a melhor parte, querido, e ninguém lhe tirará ela. Aleluia, amém? Glória a Deus. Meus amados, tome aí o seu assento, você que está nos assistindo, talvez já esteja bem acomodado. Eu quero convidar você a abrir comigo a sua Bíblia, no livro de Miqueias, livro do profeta Miqueias, no capítulo 6, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Preste atenção, que eu queria que você ficasse hoje muito atento, porque Deus quer falar com você, e eu acredito de uma forma muito explícita, muito clara, sobre os acontecimentos que nós vivemos atualmente. Então eu convido você a abrir comigo a sua Bíblia, em Miqueias, capítulo 6. Miqueias está depois de Jonas. Jonas é o 5º livro dos profetas menores, ali começando por Oséias. Então Miqueias está depois de Jonas, o capítulo é o 6, e nós vamos ler o versículo 8. Miqueias 6, versículo 8. Mas você vai ficar com a sua Bíblia bem aposta, porque nós vamos passear por ela, e nós vamos entender hoje, nessa manhã, com a ajuda do doce e maravilhoso Espírito Santo, o que é que está acontecendo nesses dias. Não que aqui eu tenha respostas de tudo para você, mas eu quero que você entenda o que Deus espera de mim e de você, nesses dias atuais. E você vai ver claramente que a mão de Deus está nisto, e que Deus continua no trono, e que nada, absolutamente nada, fugiu nem fugirá do seu controle. Ele é Rei de reis, Senhor de senhores e Deus de deuses. Então aqui em Miqueias capítulo 6, versículo 8, diz assim a palavra do Senhor. Leiamos:
Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com seu Deus. Vamos ler novamente. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Espírito Santo, fala comigo, fala com os meus irmãos, fala com todos que estão agora conosco e também com aqueles que vão estar depois. Meu Pai, que a sua palavra cumpra o que lhe apraz, que ela chegue ao coração desse querido, que ela chegue à vida dessa pessoa e cause uma transformação nessa manhã, uma mudança poderosa no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Meus amados, os cientistas, eles batizaram o coronavírus com o seguinte nome: Covid-19. Se você acompanhou desde o início os noticiários, você deve ter observado que bem no princípio, todos os canais televisíveis, todos os meios de transmissão de mídia, falavam sempre coronavírus, até que, uma vez que eles conseguiram mapear o vírus, eles então o batizaram de Covid-19. Bom, isso foram cientistas. Agora, sabe o que eu penso? Sabe o que é que está no coração de Deus? Nós, servos de Deus, nós, igreja do Senhor Jesus, nós, profetas do Deus Altíssimo, nós, teólogos da palavra de Deus, ministros de Deus, nós devemos batizar esse vírus também. E eu quero te dar uma sugestão. O nome desse vírus tem que chamar Humilhante 19. Humilhante 19. Sabe por quê? Porque esse vírus, ele tem um propósito. Tudo isso que está acontecendo aí, vem com uma carga de um propósito, de um plano divino. E aí eu quero que você entenda, que do ponto de vista científico, ele é Covid-19. Mas do ponto de vista espiritual, ele é humilhante 19. Você já deve também ter reparado que muitas pessoas, nas suas redes sociais, elas estão postando nos seus status algumas coisas que o coronavírus fez com que elas enxergassem, que elas compreendessem melhor. Ou seja, Deus colocou todo mundo, como alguém disse, não sei quem disse isso, Deus colocou todo mundo no cantinho de pensar, tirou todo mundo da correria, das atividades, e colocou as pessoas no seu cantinho, igual quando a gente os nossos filhos eram pequenininhos, e a gente tinha um banquinho, e a gente colocava eles lá, para pensar, quando eles desobedeciam, quando eles faziam alguma coisa errada, e a gente ia chamando atenção, e eles nada, eles ignoravam, eles davam de ombros, aí a gente pegava-os e levava-os para o cantinho de pensar, colocávamos eles lá no banquinho e falava assim: você está de castigo. E é isso que Deus então fez, colocou a gente no cantinho para a gente pensar, e muitas pessoas estão pensando, muitas pessoas estão refletindo, e entre muitas coisas que está sendo postado nos status, eu quero destacar aqui algumas, que esse coronavírus está fazendo as pessoas pensarem. Bom, entre elas tem: o homem só se volta para Deus nos momentos de necessidade. Olha o que esse coronavírus está fazendo. Hoje, por exemplo, o Brasil está de ponta a ponta em jejum. A igreja do Senhor Jesus, hoje, aqueles que creem, estão se humilhando diante de Deus, porque jejuar é você afligir a sua carne. Jejuar não é você simplesmente deixar de comer, de se alimentar. Jejuar é você afligir a sua alma e se humilhar diante de Deus. Outra coisa,
A morte não distingue raça, cor, nem status social. Nós temos ouvido a seguinte frase: olha, o vírus vai pegar pobres e ricos. Pobres e ricos não vão ter leitos, não vão ter vaga nos hospitais. E aí não adianta ter dinheiro, não adianta ter fama, não adianta ter nem plano de saúde, porque vão estar lotados os hospitais. Então, a morte não distingue raça, cor, nem status sociais. Outra coisa, os seres humanos são verdadeiros vírus do planeta. Meu Deus, isso aqui é muito, no rim, né, irmãos? Isso aqui é uma coisa no rim. Os seres humanos são os verdadeiros vírus do planeta. Quer dizer, as pestes, as pestilências, na sua maioria das vezes, ela tem origem, por quê? Porque nós maltratamos o meio ambiente, porque nós maltratamos aquilo que Deus criou, e isso traz consequências para as nossas vidas. Outra coisa que eles estão dizendo: a cobiça do homem tornou-se patente diante dos nossos olhos. Olha, eu fiquei, irmãos, escandalizado. Eu vi uma reportagem em que máscaras, essas máscaras que são hoje imprescindíveis para que o coronavírus não se propague, elas eram vendidas para os hospitais a coisas de centavos. Centavos. Porque uma caixa com 50 máscaras era vendida a R$ 4,99, ou seja, R$ 5,00. E houve um aumento de quase 3.000%, irmãos. Ou seja, essa caixa de R$ 50, ela passou a custar quase R$ 200, 190 e tantos reais. Então, isso está mostrando que nem diante de uma pandemia, nem diante de uma calamidade como essa que está assolando a terra, o homem não abre mão da cobiça. Álcool gel, foi lá para as nuvens o preço. Outra coisa que o coronavírus está mostrando: o dinheiro não tem poder sobre a morte. Não tem poder sobre a morte. O dinheiro não compra saúde. O dinheiro não compra saúde. Outra coisa que não está nas redes sociais, pelo menos eu não encontrei, mas Deus me falou isso no meu coração e eu queria ressaltar aqui, acrescentar aqui. Nós, homens, estamos sentindo na pele que verdadeiramente não passamos de pó. Estamos sentindo na pele o quão impotente nós somos, o quão pequeno nós somos. Estamos sentindo na pele, irmãos, o quanto somos dependentes de Deus. Aleluias. O vírus nos mostrou o quanto nós somos dependentes de Deus. Meu Pai. Então, amados, agora nós estamos aqui, diante desse texto de Miqueias. Se estiver dando aí uma interferênciazinha aí, é porque surgiu um probleminha aqui. Os irmãos estão ali trabalhando para chegar bem bacana aí na sua casa, para que você seja abençoado. Viu, amados? Fica com a gente aí, não desanima não. Aleluias. Então, queridos, nós estamos agora aqui diante de Miqueias. Nós estamos aqui nesse livro do profeta Miqueias, e eu quero para que você comece a entender que Miqueias, ele é um profeta que ele não tinha ligação nenhuma, ele não tinha convívio nenhum com os líderes civis da sua época, nem com o rei da sua época. Miqueias, ele surge no cenário profético, com a sua profecia, com a palavra de Deus, ele traz a mensagem dele,
E ele dirige a sua mensagem, ele dirige a sua profecia a confrontar justamente o rei e todos os líderes civis da nação de Judá, do reino de Judá. A mensagem de Miqueias é uma mensagem direta para os políticos e para os líderes religiosos de Judá da época de Miqueias. Deixa eu te colocar aqui uma coisa para você começar a entender melhor. Judá era o reino do sul. Judá era o reino onde a sua sede era em Jerusalém, em Jerusalém. Preste atenção. E Judá passava por uma grande transformação social e por uma grande transformação política na época de Miqueias. Surgia na época de Miqueias uma nova classe de ricos, de pessoas abastadas, de pessoas ricas. E essa classe era uma classe de comerciantes, de pessoas que compravam terras, de pessoas que compravam terrenos. E essa classe, ela então foi apoiada pelo rei, ela foi apoiada pelos líderes religiosos, pelos líderes civis da época de Miqueias, para que eles expandissem os seus negócios, para que eles começassem a comprar, a levantar os seus comércios, porque isso ia fortalecer a economia de Judá, isso ia fazer com que Judá se tornasse um reino preponderante diante das outras nações. E então, tanto o rei quanto os líderes religiosos se uniram a esta classe de novos ricos para obter, por meios legais, eu quero que você preste atenção nisso aqui, obter por meios legais, que você vai entender essa legalidade aqui. Essa classe, os religiosos e os políticos da época, eles criaram um jeitinho, parecia que era brasileiro, eles criaram um jeitinho, uma maneira legal para eles usufruírem, para eles prosperarem, para eles enriquecerem, para eles obterem o que eles pudessem para si mesmos. É aqui que está a questão. Obterem para si mesmos. Os meios eram legais, mas os fins eram imorais. Vou repetir. Os meios eram legais, mas os fins eram imorais. Por que eu estou te dizendo isso? Porque esse povo enriquecia, esse povo se tornava poderoso, esse povo prosperava, às custas de quem? Às custas das pessoas que moravam nas zonas rurais de Judá. Quando as pessoas das zonas rurais de Judá começaram a perceber a prosperidade, começaram a perceber as pessoas enriquecerem, elas foram tiradas das zonas rurais e elas foram então migradas, elas migraram para as zonas urbanas de Jerusalém. E ao chegar ali, pessoas simples, com o desejo de buscar também para si uma estabilidade econômica, para ter saúde, para ter educação, para elas terem uma boa moradia, para elas terem saúde. Sabe o que esses ricos, esses poderosos fizeram? Eles começaram a dar trabalhos escravos, a escravizar essas pessoas. Eles colocavam essas pessoas nas suas terras, essas pessoas plantavam, começavam a prosperar aquela terra, construir. Eles chegavam ali, olha, as terras são minhas, e não pagava justamente aquelas pessoas, não pagava a elas o trabalho que elas faziam, e ficavam com as riquezas, ficavam com os produtos. Você está prestando atenção que o que acontecia no tempo de Miqueias está acontecendo nos nossos dias, vem acontecendo na nossa época? Então eu quero que você preste atenção, amado, nessa manhã, porque Deus levanta o profeta Miqueias, e o profeta Miqueias traz uma palavra de Deus para a nação de Judá,
para o rei de Judá, para os sacerdotes de Judá, para os religiosos, para os líderes de Judá. E a mensagem que ele traz é uma mensagem confrontadora. E incrível, irmãos, a mensagem que Deus põe na boca de Miqueias é a mensagem que Deus quer que esteja na boca dos seus profetas hoje. É a mensagem que Deus quer que a terra ouça hoje, que brasileiros e todas as nações da terra ouçam hoje. Porque a mensagem de Miqueias é extremamente cabível para os nossos dias. A profecia de Miqueias ajusta-se muito bem ao mundo que nós estamos vivendo hoje. E eu vou te mostrar qual é a essência dessa profecia. Preste atenção. A profecia, o livro de Miqueias, esse livro abençoado aqui de 7 capítulos, 7, número da perfeição, essa profecia poderosa de Miqueias, ela, na sua essência, se divide em 4 partes, em 4 pontos. Primeiro, a mensagem de Miqueias condena pecados sociais que o povo, que os líderes religiosos estavam cometendo, que o rei estava cometendo, que os políticos estavam cometendo contra a população, contra o povo. Os pecados sociais que eles cometiam contra o povo, eles estavam cometendo contra Deus e contra a sua lei, contra a sua palavra. A população rural migrava para Jerusalém em busca dessa estabilidade. E o que elas achavam lá? Elas não achavam estabilidade econômica, elas não achavam uma boa educação, elas não achavam uma boa saúde, elas não achavam uma justiça, uma igualdade social. Quando elas chegaram ali, as leis que foram legisladas, promulgadas, sancionadas, elas só visavam os ricos, elas só protegiam os ricos. E essas leis que se tornaram legais, essas leis foram o que esses homens usaram para tirar do povo as suas riquezas, e eles se enriquecerem às custas deles. Eu acho que você já está conseguindo colocar aí que Miqueias e nós estamos bem contemporâneos. Segunda essência da mensagem de Miqueias, é um engano pensar que o bem-estar econômico é prova de que Deus está te abençoando e que Ele está muito feliz com você. A mensagem de Miqueias confronta isso que nós estamos ouvindo nos púlpitos das igrejas há uns bons anos, há umas boas décadas. Se você é rico, se você tem carro zero, se você tem casa, se você é próspero, então você está sendo abençoado por Deus e você está agradando a Deus. A mensagem de Miqueias confronta essa mentira. A mensagem de Miqueias mostra que o fato de estar rico, de o fato de estar próspero, de o fato de ter dinheiro, não significa que é bênção de Deus, que Deus está aprovando e que Deus está se agradando do homem. Você vai encontrar isso no livro de Miqueias. E é interessante, preste atenção, dentro ainda dessa questão de achar que o bem-estar econômico é prova de que nós estamos sendo abençoados por Deus e de que estamos agradando a Deus com as nossas vidas. Preste atenção nisso aqui. Quero abrir um parênteses, não quer dizer que as pessoas que são ricas, as pessoas que têm prosperidade, as pessoas que têm boa condição de vida, elas não estejam agradando a Deus com a sua modo de vida, ou que Deus não queira que você seja uma pessoa rica e próspera. Não. Não confunda as coisas. Mas há muitas pessoas que elas estão achando que o fato delas estarem vivendo uma estabilidade econômica maravilhosa, prosperando para todos os lados, nos seus negócios,
elas estão agradando a Deus, ou elas estão sendo abençoadas por Deus. Meus amados, outra coisa interessante nos dias de Miqueias para os nossos dias, preste atenção, nós estamos falando das 4 partes que é a essência, o cerne da mensagem do profeta Miqueias. Então, nós estamos falando de que a mensagem, de que a profecia desse homem, ela se coaduna com os dias de hoje. Outra coisa interessante nessa época de Miqueias, com a nossa época, Ezequias tinha, irmãos, restaurado o templo. Ezequias tinha novamente restaurado o culto a Deus. Houve uma explosão de um avivamento em Judá. Houve uma explosão de um avivamento em Judá, irmãos. Olha, quando Ezequias restaurou o templo, quando Ezequias restaurou o culto a Deus, todas as pessoas voltaram a ter interesses por Deus. As pessoas começaram a ter um coração, religioso. Olha para os nossos dias, meus queridos. Nos nossos dias, nessas últimas décadas, uma explosão de avivamento na nação brasileira, uma explosão de avivamento nesse país, igrejas lotadas. De repente as pessoas começaram a ter um grande interesse por Deus. De repente as pessoas se despertaram o seu lado religioso e elas começaram a buscar a Deus. Igrejas cheias, igrejas lotadas. Você passa em qualquer cidade, em qualquer bairro, você vê tantas igrejas, uma explosão de igrejas abrindo. Aleluia, glória a Deus por isso, mas eu quero que você entenda que na época de Miqueias também estava acontecendo isso. Na época de Miqueias também havia acontecido um grande avivamento através de Ezequias, de que havia um grande interesse pelas pessoas ao culto religioso, a Deus. Mas escute bem, povo de Deus, isso não é sinal de que nós estamos agradando a Deus. Você vai se lembrar, você que é estudioso da Bíblia, você que lê a Bíblia, você vai se lembrar de que Ezequias, ele recebeu lá em Judá uma comitiva, uns homens, e esses homens chegaram na terra de Judá, em Jerusalém, e a Bíblia diz que Ezequias mostrou a glória do reino dele, mostrou a casa do Senhor, mostrou o seu palácio, mostrou as suas riquezas, mostrou os seus tesouros, e mostrou o poder e a força econômica que estava em Judá. Qualquer um, como aquela comitiva que chegou lá, diria assim: puxa, uau, olha, Deus está com vocês, olha, Deus está abençoando vocês, olha como Deus olhou para vocês, a economia está forte, as igrejas, o templo está cheio, olha que coisa maravilhosa, Deus está com vocês. Essa comitiva é uma comitiva que depois que ela foi embora, Isaías, o Espírito Santo incomodou o profeta Isaías, porque Isaías é contemporâneo de Miqueias, e o profeta Isaías foi lá em Ezequias, e disse assim: Ezequias, me conte aqui, quem é esses homens que estavam aí? Ah, isso é uma comitiva que veio de terras longínquas. Ah, é mesmo? É. E o que você mostrou para eles? Ah, eu mostrei todo o reino, mostrei a glória do reino, mostrei como Deus está nos abençoando. Eu aqui parafraseando, irmãos. E sabe o que Isaías falou? Isaías falou assim: pois é, esses homens que vieram lá da terra longínqua chamada Babilônia, esses homens vão destruir esse reino, vão perfurar os olhos dos teus filhos, vão matar os seus filhos, vão levar os seus filhos cativos, vão prender os seus filhos, e haverá um cativeiro e uma desolação em Jerusalém, em Israel. Irmãos, se eu sou o rei Ezequias, preste atenção nisso,
Um profeta como Isaías chega para mim, me entrega uma palavra dessa, eu rasgo as minhas vestes, eu rapo a minha cabeça, eu me coloco com o rosto no pó, e eu clamo misericórdia. Mas sabe o que Ezequias fez? Ezequias falou assim, mas isso vai ser nos meus tempos. E o profeta disse assim, não, você vai ser sepultado em paz com seus pais, será depois da sua morte. E aí Ezequias fala assim, então tá bom, já que não é no meu tempo, vai ser no tempo dos meus filhos. Você está vendo que eu estou regalando os olhos? Meu Deus! Meu Deus! Irmãos, nós estamos falando de uma explosão de avivamento. Nós estamos falando de um templo restaurado por Ezequias. Nós estamos falando, irmãos, de uma economia forte e poderosa em Judá. E isso não é indício de que estamos agradando a Deus. Isto não é indício de que Deus está nos abençoando. O profeta chegou e já anunciou a destruição. E Ezequias nem se quebrantou, e Ezequias nem sentiu, deu de ombros, o problema é deles, o problema é dos meus filhos, eu vou ser sepultado em paz mesmo. Vai segurando aí, irmãos, porque eu tenho certeza que o Espírito Santo está te mostrando, que a profecia de Miqueias é a profecia para esses dias, que a profecia de Miqueias é o que Deus quer que todos os seus profetas proclamem nesses dias, e você vai entender e compreender o que é que Deus está fazendo nesses dias. Deixa eu te dizer algo, querido, com muito temor e tremor. Eu fiquei ontem com Deus, das 10:30 da manhã até a meia-noite. Perguntem à minha esposa. Das 10:30 da manhã, quando eu entrei no meu escritório, até a meia-noite, saí por 2 vezes, saí 15 minutos para almoçar com a minha família, e às 18 horas para o nosso período de oração, para orar com a minha família. E Deus ministrando no meu coração, irmãos, das 10:30 da manhã até a meia-noite, 0 horas, nem banho eu tomei, só depois, claro, meia-noite. Minha esposa falou assim, achei que você tivesse tomado banho. Eu falei, não dá. Eu não conseguia sair daquele escritório. Eu não conseguia me levantar. E Deus falando no meu coração. Povo de Deus, a mensagem de Miqueias é a mensagem para os nossos dias. Terceira essência da mensagem de Miqueias: Deus julgará com severidade por se terem voltado as costas para Ele. Deus julgará com severidade porque vocês voltaram as suas costas para Deus. Miqueias censura fortemente em nome de Yahvé, em nome do Deus Todo-Poderoso, um reavivamento que cumpre apenas os quesitos, os aspectos de uma cerimônia religiosa, um avivamento que é apenas barulho, um avivamento que não causou transformação interna, que não causou uma mudança interior, um avivamento que apenas cumpre um cerimonial religioso. Miqueias mostra para esse povo, mostra para Israel, mostra para Judá, lembra a Judá que a aliança exige mais do que meras práticas religiosas. A aliança que temos com Yahvé, a aliança que temos com Yeshua HaMashiach, a aliança que temos com Deus, igreja, povo de Deus, exige de nós muito mais do que apenas práticas, meras práticas religiosas.
Ah, pastor, eu vou à igreja. Ah, pastor, eu entrego o meu dízimo. Ah, pastor, olha, eu louvo. Ah, eu vou à célula. Ah, pastor, eu estou indo na igreja. Pastor, eu sou evangélico. Eu sou isso. Meu irmão, vida com Deus. Vida, título não. Rótulo não. Não, vida, vida, vida. E a última e quarta essência da mensagem de Miqueias: os pecados sociais que eles cometiam, que nós cometemos contra o povo, na verdade, nós estamos cometendo contra Deus, contra o Senhor. E esses pecados, preste atenção nisso, estes pecados são sinais patentes de que nós rejeitamos, de que Judá rejeitou o Senhor seu Deus. Você vai entender. Então, amados, eu estou te mostrando tudo isto, para te provar, para deixar claro para você, povo de Deus, para você, igreja de Jesus, para você que crê no Deus Todo-Poderoso, você que é um verdadeiro cristão, eu estou te mostrando isso, porque você vai ver e concordar comigo, o Espírito Santo vai testificar no seu espírito, de que a mensagem de Miqueias é a mensagem para a minha vida, para a sua vida, para a igreja, para os políticos, para os religiosos dessa época. O tema da nossa ministração é: humilhação gera exaltação. O que Deus falou comigo quando eu orava: Pai, como, de que maneira nós podemos alcançar o seu favor, alcançar a sua graça, alcançar a sua misericórdia, e o Senhor sará a terra dessa pandemia, sará os homens dessa moléstia, cessar a praga de sobre a nossa terra e as nações da terra. E o Espírito Santo fala no meu coração: filho, humilhação gera exaltação. Sim, é verdade. Não há nenhuma revelação nisso. Não há nada novo nisso. Sim, é verdade. Sim, meu irmão, não tem uma mensagem mais patente, mais nua, mais explícita na Bíblia do que essa, de que se nós nos humilharmos, Deus nos exaltará. Glória a Deus, aleluias. Eu concordo com você, com o seu pensamento aí. Pai, que revelação tem nisso? Que de novo tem isso? Não tem nada de novo. Não tem nenhuma revelação. A doce voz do Espírito Santo falou na quietude do meu espírito: filho, humilhação gera exaltação. E aí ele me traz nesse texto de Miqueias: ande humildemente com seu Deus. Ande, mas de que maneira eu tenho que andar com Deus? De que maneira que eu tenho que viver com Deus? De que maneira que eu tenho que me relacionar com Deus? De que maneira que eu tenho que verdadeiramente servir a Deus? Andar com Deus. Ande humildemente com o seu Deus. Nós sabemos, mas não praticamos. Nós sabemos. E aí eu quero pedir que você, em nome de Jesus, não levanta aí não sai para lugar nenhum, não fica quieto aí. Sabe por quê? Porque eu quero trazer você para dentro desse texto. Eu quero trazer você para dentro do capítulo 6 de Miqueias. Eu quero que você agora use comigo a sua imaginação. E nós vamos imaginar, irmãos, algo muito interessante. Porque, veja bem, a primeira parte da nossa ministração aqui
traz o seguinte subtítulo: o que Deus pede de ti. Dá uma cutucada nesse irmão que está perto de você. Se não tiver nenhum irmão perto de você, cutuca você mesmo aí. Dá uma cutucada em você mesmo. Deixa eu te dizer uma coisa, filho. O que é que Deus pede de ti? Pensa comigo. Então, o profeta Miqueias abre a boca e fala pelo Espírito. Que é que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Agora nós só vamos entender esse versículo 8 se nós entrarmos no capítulo 6. Nós só vamos entender se nós voltarmos lá no primeiro versículo do capítulo e nós agora usarmos a nossa imaginação iluminados pelo Espírito. Eu quero que você imagine comigo um tribunal. Sim, um tribunal. Eu quero que você saiba que o profeta Miqueias, pelo Espírito de Deus, trouxe Judá para um julgamento, trouxe Judá para um tribunal. O povo de Deus assentou-se na cadeira de réu. Qual é o crime desse povo? Vamos ver no julgamento. O capítulo 6, Deus dá a Miqueias uma iluminação de um júri. Preste atenção nisso, irmão. Você que é advogado, você que sempre convive nesses meios de direito, de justiça, frequenta os fóruns, que participa de julgamentos, ou talvez você que já teve a experiência de fazer parte de um júri. Eu quero chamar a sua atenção, eu quero que você agora use a sua imaginação comigo. Olha, o capítulo 6 nada mais é de que o povo de Deus está num tribunal. O cenário do capítulo 6 é um cenário de julgamento. Do versículo 1 ao 8, Miqueias forma um tribunal. Nesse tribunal tem juiz, nesse tribunal tem réu, nesse tribunal tem promotor e nesse tribunal tem júri. Tudo aqui nós vamos ver agora no capítulo 6. Deus é o promotor e juiz ao mesmo tempo. As nações que estão em volta de Israel são chamadas como testemunhas de acusação e também para participar do júri. Miqueias é uma espécie de meirinho. O que é o meirinho na linguagem bíblica? Miqueias é aquele funcionário judicial que tem prerrogativas, que tem jurisdição em uma comarca. Então Miqueias é o que coordena, é o meirinho, que coordena o julgamento. E o povo de Deus é o réu. As nações da terra são os réis. Ou réis, se perdoa aqui. As nações, minha esposa não está aqui, né, irmãos? As nações da terra assentaram-se no trono. Você pegou aí, você está dentro comigo no julgamento, eu te convido para vir para esse julgamento. Capítulo 6, abra sua Bíblia em Miqueias, por favor. Versículo 1, está escrito: ouvi agora o que diz o Senhor. Olha, nós estamos num julgamento. Não deixa a sua mente sair desse júri, não. Miqueias chega, o meirinho chega, o responsável pelo andamento daquele julgamento, ele chega e diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Então Miqueias chegou para o réu, o povo de Deus, e diz assim: escute, ouça o que o Senhor diz. E assim que você escutar o que ele diz, você faz a sua defesa, você se levanta e se defende perante as nações da terra. Os montes aqui, os outeiros que estão à volta, são a Síria, o Egito, as nações que estão testemunhando que Judá virou as costas para Deus. Meu irmão, nós estamos num tribunal.
Então o meirinho falou para o réu. Depois ele vira para as testemunhas, versículo 2, e diz assim: ouve, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsias contra o seu povo, e contra Israel entrará em juízo. Amados, o Miqueias vira agora para as nações que foram convidadas como testemunhas e como júris, e diz assim: olha, ouçam o que é que o promotor vai dizer, o que é que aquele que está acusando o réu vai dizer, porque ele tem uma controvérsia, uma contenda contra o seu povo, contra Israel. Ele entrou em juízo. O que nós estamos vendo aí, amados, é a mão de Deus trazendo juízo. O que nós estamos vendo do ponto de vista espiritual, não quero falar de ponto de vista econômico, político, briga da China com os Estados Unidos. Eu quero que a igreja, que os povos entendam que acima desses reinos tem o rei dos reis, que controla todas as coisas. E ele apenas está usando esses reinos para trazer essa pandemia, essa confusão na terra, para que o homem entenda que ele precisa se voltar para Deus. As igrejas na Europa são museus. As igrejas na Europa, templos suntuosos, lindos, vazios. Uma frieza espiritual. Você que conhece a palavra de Deus, você que é um estudioso, que é teólogo, meu irmão, o avivamento, o evangelho, nasceu na Europa, na Alemanha. Meu Deus. Um continente frio, um continente com igrejas cheias, mas com o coração longe de Deus. Um outro continente que eles menosprezam Deus e perseguem os que são de Deus. Olha para a terra, olha para o quadro. Uma América do Norte que trouxe para o Brasil os primeiros missionários. Uma pandemia de pornografia, de prostituição, uma pandemia de um capitalismo, de dinheiro, de poder, e nada de vida com Deus. Irmãos, pensa uma coisa comigo. Nós assistimos alguns filmes, alguns anos atrás, de cantores. Se a gente for até mais longe, Elvis Presley. De onde saiu? Observe esses cantores americanos famosos. De onde eles saíram, irmãos? Dos altares. Deixaram o altar de Deus. Viraram as costas para Deus. E para onde eles foram, irmão? A Whitney lá morreu afogada numa banheira com overdose de cocaína. Uma voz maravilhosa. De onde ela saiu? Onde ela começou cantando? Nos altares de Deus. Deus entrou em juízo contra o seu povo. Deus tem uma demanda contra o seu povo. Meu Deus. Meu Deus. Então Miqueias vira e diz assim para as nações, no versículo 2: Tenham ouvidos, ouçam a demanda, a controvérsia, porque Deus, o Senhor, entrou em juízo contra o seu povo Israel. Então, amados, Deus chama o réu e entra em juízo contra ele. Miqueias instrui as testemunhas, versículos 1 e 2. Aí o promotor que traz a acusação
versículos 3 até o 5. Deus começa fazendo a sua acusação com duas perguntas. Imagina você que é povo de Deus sentado no banco do réu, e Deus se aproxima de você, Deus se achega a você para te acusar, porque Ele está em juízo contra você. E Ele começa o julgamento contra o seu povo com duas perguntas. Olha o que Ele fala: povo meu, obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Ele pode até estar bravo comigo e com você, mas Ele nunca vai deixar de amar a mim e a você. No coração dEle, você vai continuar sendo dEle. Ele chega e fala assim: povo meu. Isso é um sinal de quão clemente, de quão piedoso, de quão misericordioso Ele é. Ele não está nesse tribunal cheio de ira, nem cheio de ódio. Ele está nesse tribunal cheio de amor. Ele está nesse tribunal não como um juiz, um promotor que quer condenar, mas como um pai que ama e quer ver arrependimento. Então ele se achega e ele diz assim: povo meu, que tenho feito? A primeira pergunta: que tenho feito e com que te enfadei? Então ele começa, meus irmãos, fazendo duas perguntas. Deus acusa o seu povo. Deus formula duas perguntas. E as perguntas é como se ele estivesse dizendo assim: diga-me aonde eu falhei. Diga aonde foi que eu decepcionei. Diga o que foi que eu fiz para você virar as costas para mim. Diga-me que foi que eu te causei, aonde eu te enfadei, para você não me amar mais, não me obedecer mais, não andar comigo mais, não buscar a minha face mais. Diga-me o que é que eu tenho feito, diga-me o que é que eu te enfadei, para que você prefira o mundo, para que você prefira os prazeres carnais, para que você prefira o dinheiro, para que você prefira a glória dos homens do que a minha glória. Nós estamos no tribunal. Ele está aqui, dizendo para mim, para você, no banco de réu: me diga. O versículo 4 e 5, ele então começa a lembrar o povo de Israel, tudo que ele fez por esse povo, como ele tirou esse povo lá do Egito, como ele com mão poderosa fez com que o império de Faraó viesse à ruína. Ele começa a mostrar para esse povo que com mão poderosa ele guardou esse povo no deserto, ele livrou esse povo do mal, ele sustentou esse povo, ele deu água, ele deu comida, ele deu carne, ele colocou uma nuvem que protegia do calor escaldante, uma tocha de fogo que aquecia do frio terrível. Deus esteve com esse povo o tempo todo, conduzindo eles naquele deserto, introduziu esse povo numa terra que mana leite e mel, começou a abençoar esse povo de forma poderosa. E quando esse povo começa a dominar as nações da terra, crescer, então, irmãos, esse povo começa a se esquecer de Deus. Então Deus, ele está numa demanda com os povos da terra, e ele está perguntando, e ele está mostrando: olha, o que eu me lembro que eu fiz. Eu aqui estou representando Deus, e Deus falando comigo, com você: o que eu me lembro que eu fiz foi tirar você da escravidão. O que eu me lembro que eu fiz foi morrer na cruz por você. O que eu me lembro que eu fiz foi entregar o meu filho amado por você. O que eu me lembro que eu fiz foi te resgatar de um tremedal de lama, firmar os seus pés na rocha, ungir a sua cabeça e colocar um cântico novo nos seus lábios. O que eu me lembro que eu fiz foi que nos desertos que você enfrentou, eu não deixei o sol te queimar, te ferir, nem o frio te matar.
Aonde que eu te enfadei? Você se enfadou de mim? E você me abandonou? Você preferiu outros deuses? Deus está acusando os moradores da terra. Nós estamos num tribunal. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Deus. Agora imagina comigo, porque entre o versículo 5 e o versículo 6 há um silêncio. Sabe qual é o quadro que eu vejo? Um povo cabisbaixo, um povo moribundo, um povo corado de vergonha, um povo que olha para o advogado de defesa e o advogado de defesa olha, do que nós vamos acusá-lo? Qual é a desculpa que nós vamos dar? Qual é o argumento que nós vamos usar para que justifique nós tê-lo abandonado? Qual é o argumento que nós vamos usar? O que nós podemos dizer para Deus? O que nós podemos dizer para o juiz? Que vai convencê-lo de que justifica, de que é um álibi de nós tê-lo abandonado. Foi porque nos amou tanto? Foi porque morreu por nós? Há um silêncio. E o silêncio é quebrado quando o representante do povo se levanta para falar. Versículo 6. Quem é o representante do povo aqui? É o rei. Provavelmente Ezequias. Bem provável o rei Ezequias. Estava ali o rei Ezequias. Estavam ali os líderes religiosos. Estavam ali os políticos. Estava ali o povo que virou as costas para Deus. E então o representante desse povo, o rei, provavelmente Ezequias, se levanta. E o silêncio é quebrado. O cenário muda. Convencido de culpa. O povo tem o seu representante no rei Ezequias. Ele volta-se para Miqueias, para o meirinho, e ele pergunta, e nas perguntas de o representante do povo, preste atenção nisso, igreja, nessas perguntas, fica explícito, fica claro, de que ele está querendo fazer uma única pergunta. Ele quer perguntar para o meirinho, ele quer perguntar para o profeta, o que é que nós podemos fazer? Como eu posso fazer? Existe, por acaso, um meio de eu reaver o favor de Deus? Existe, por um acaso, uma maneira de eu voltar a estar debaixo da graça de Deus, de estar em comunhão com Deus, de estar sob a bênção de Deus? Por que eu estou te falando isso? Porque se você ler o versículos 6 e 7, você vai observar que as perguntas, que as propostas que o representante aqui faz, ele deseja justamente voltar à graça de Deus. Tá, nós pecamos, nós não temos argumento, nós realmente viramos as costas para Deus, nós preferimos a luxúria, nós preferimos a glória, a fama, o dinheiro, viver para o nosso bel prazer, mas como agora posso eu voltar? Mas antes que o meirinho lhe respondesse, antes que talvez o próprio Deus lhe falasse, ele já começou a fazer as suas propostas, porque é assim que nós homens fazemos. Nós vamos ver o mundo ser sarado dessa pandemia, irmãos, em nome de Jesus. Nós vamos ver o que Deus vai fazer em toda a terra, porque Ele está por trás disso. Mas deixa eu te dizer uma coisa,
Nós humanos, nós seres humanos, nós o homem, e nós povo de Deus, fazemos o mesmo que Ezequias propôs aqui fazer. Versículos 6, ele diz assim: virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano. A primeira proposta que Ezequias, que o representante do povo faz, é o seguinte: eu virei perante ele trazendo holocaustos. O que é o holocausto? Os holocaustos eram para fazer expiação pelo pecado, de modo que o ofertante fosse de novo aceito por Deus. Mas eu quero te dizer, povo de Deus, humanidade, você que está me ouvindo, com Deus não é assim. Não se trata para com Deus apenas de fazer sacrifício. Então o Ezequias vira, o representante do povo vira e fala assim: olha, então nós viremos a ele, vamos trazer holocaustos de bezerros de 1 ano, de novilho cevado. Sabe por quê? Porque é a única coisa que a gente sabe fazer, irmãos. É a única coisa que a religiosidade mostra para a gente fazer. Nós estamos aí debaixo de uma proclamação de jejum em todo o território brasileiro. Mas será que nós verdadeiramente estamos em jejum? Ou apenas estamos passando fome? Ou apenas estamos deixando de comer algumas horas? Porque o jejum não é você ficar sem comer, o jejum é você se lançar e se humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Olha, vamos fazer o seguinte, é como se o representante do povo dissesse: nós vamos pegar aqui os novilhos, vamos imolar os novilhos, vamos fazer um holocausto, e aí o pecado da gente é perdoado, como que se comprasse uma passagem de volta para o favor de Deus. Como que se você fosse numa bilheteria: olha, eu estou sem um bilhete, sem um ingresso, eu estou sem o acesso à graça de Deus. Ah não, você vai ali, compra um bilhete, leva um bezerro cevado e mola ele, e aí eles vão te dar um bilhetinho e você entra na graça de Deus. Meu irmão, não é um ritual religioso. Com Deus não funciona assim. O Isaías, profeta contemporâneo de Miqueias, no seu livro, no capítulo 29, versículo 13, ele já havia profetizado. Olha o que ele disse: este povo me honra com lábios, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens. Você compreende isso, igreja? Você compreende isso, irmão? Ouça, povo de Deus, escute, em nome de Jesus. Não é apenas adorar e a igreja ter uma vida religiosa, não é apenas eu vou fazer um holocausto. Os lábios cantam, os lábios proferem, eu sou evangélico, mas a vida não condiz com o que a boca fala. A vida não condiz com o que os lábios professam. Este povo me honra com os lábios, mas o coração está longe de mim. E o Senhor Jesus, em Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9, ele pega esse texto para confrontar quem, irmãos? Os hipócritas religiosos. Ele vira para os fariseus, para os saduceus, para os anciãos do templo, e ele fala assim: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, este povo me honra com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. Vocês têm toda uma capa religiosa, toda uma veste religiosa. Ah, você não falta de culto. Ah, você é dizimista. Ah, você vai à célula. Mas o seu coração está cheio de iniquidade. O seu coração está longe de Deus. Segunda pergunta que faz o representante do povo no tribunal: por quê? Porque houve um silêncio.
o meirinho não falou nada, o profeta não disse nada. Não houve uma palavra de Deus assim, isso, vai lá, faz os holocaustos, vive uma vida religiosa e vai estar tudo bem comigo. Não, Deus ficou calado. Então ele faz a segunda pergunta. Então outra coisa aqui, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Um povo tão corrupto, um povo tão acostumado a comprar os outros e a se vender para os outros, a ser corruptor e a ser corrompido. Um povo que tudo na base deles era do dinheiro, de comprar. Olha a proposta do representante do povo. A proposta é assim, me diz, olha, eu vou aumentar a oferta. O que acha de milhares de carneiros? Se você ler os textos anteriores, não de Miqueias, mas lá em Isaías, você vai ver que Ezequias tinha imolado mais de 1.000 carneiros para Deus na Páscoa. Olha, Deus, então nós vamos fazer o seguinte, para a gente ficar bem com o Senhor, eu vou aumentar a oferta. Eu não vou dar mais 10 reais, eu vou dar 100. Ó Deus, eu não vou mais no culto só num domingo, eu vou todo domingo. Ó Deus, olha, eu vou fazer caridade, viu? Eu vou ajudar os pobres, viu Deus? Para a gente ficar bem. Quem sabe eu aumentando as minhas caridades, as minhas ofertas, o Senhor não vai ficar bem comigo de novo, e o Senhor não vai estender a sua graça sobre mim, Deus. Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, agradar-se-á o Senhor de 10.000 ribeiros de azeite. Querendo corromper Deus, negociar com Deus, não tem jeito não, meu irmão. Com Deus não funciona como funciona com os homens. Há um silêncio sepulcral, porque ele continua calado. Ele continua mudo. O profeta não fala nada. E eu fico imaginando Deus assim, balançando a cabeça e dizendo, eles não estão entendendo nada. É assim que a gente faz frequentemente. E aí, irmãos, o silêncio de Deus. O silêncio de Deus. Eu quero que você preste atenção nisso aqui. O silêncio de Deus faz o representante do povo propor algo imoral, indecente, abominável aos olhos de Deus. Nós precisamos, povo de Deus, ficar atentos, porque Ele está calado. Porque Ele não está aprovando as minhas propostas, porque Ele não está aprovando os meus holocaustos, as minhas ofertas. Mas o representante do povo, diante do silêncio, debaixo da culpa, sem argumentos para justificar ter virado as costas para Deus, sentindo a culpa, sentindo a acusação do diabo no coração, faz a proposta seguinte: darei eu o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu ventre pelo pecado da minha alma. Então o representante do povo decide, irmãos, sacrificar humanos, decide fazer sacrifício de gente, coisa que pela palavra de Deus, esse povo sabia que Deus não compactuava e que Deus a abominava. Se esse representante do povo, irmãos, é realmente Ezequias, quanto muitos estudiosos acreditam ser, eu quero lembrar você que o filho de Ezequias, Manassés, sacrificou os filhos dele ao deus Moloque na boca do vulcão. Se era de fato Ezequias, a semente que estava no coração dele lá, maligna, passou a dominar o coração do filho que veio depois. Olha o absurdo
Tem pessoas fazendo coisas absurdas, irmãos, para tentar agradar a Deus. Tem pessoas fazendo coisas absurdas, tem pessoas que estão fazendo tantas coisas. Olha o que esses homens fazem. Esses homens, irmãos, eles oferecem tudo, menos o que Deus pediu. Eles oferecem tudo, eles fazem tantas propostas, mas o que é que Deus pede de ti? Ao ouvir essa proposta abominável, ao ouvir, irmãos, isso, o meirinho não segura, o Espírito de Deus em Miqueias não se aguenta, e ele então se levanta no versículo 8 e diz: Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que o seu Deus pede de ti. Deus não aguenta mais esses cultos, irmãos, de lábios. Deus não aguenta mais esses sacrifícios de boca. O Espírito de Deus está clamando: ei, homem, Deus te mostrou o que é bom, e o que é que Ele pede de ti. Deus não suporta mais, irmãos, essa vida dupla. Essa igreja que chora na presença dEle, que pula, mas que assim que desce, que sai, que está lá no trabalho, está na pornografia, está na maledicência, está no adultério, está na mentira, está na injustiça, está voltado assim para as coisas materiais, perecíveis desse mundo. O seu, o meu, o nosso relacionamento com Deus não é dentro de quatro paredes, junto com outras pessoas. O meu, o seu, o nosso relacionamento com Deus tem que ser 24 horas do dia. Cantam aqui, pula, chora, e depois estão lá brigando com seus pais, xingando os pais de nomes de palavrão feio. Estão lá no meio dos colegas com lascívias, estão passando a perna nos outros, comprando e não pagando, enganando, mentindo. Ei, homem, o teu Deus te declarou o que é bom e o que é que Ele pede de ti. O meirinho levanta a voz. E isso que é bom, e que Deus pede de mim, de você, se divide em 3 aspectos. Meu Deus. Não. Eu não quero seu holocausto. Não, eu estou cansado dos seus carneiros. Eu estou enfarado, enojado, cheira mal diante das minhas narinas os seus incensos. Não, eu não quero seus milhares de ovelhas e novilhos. Muito menos que você sacrifique os seus filhos. Não, eu não quero que você sacrifique o outro. Eu não quero que você mate o outro. Eu quero que você mate a si mesmo. Eu quero que você sacrifique a si mesmo. Eu quero que você entenda que o que eu estou te pedindo é o teu coração. Você tem que arrancar o seu coração e entregar para Deus. Por favor, abrindo uns parênteses, não faça isso literalmente, irmãos. Você está entendendo o que eu estou querendo te dizer, mas a gente tem que falar porque nós estamos em redes sociais. E o diabo pode distorcer as coisas na mente das pessoas. Não é literalmente, você abrir o seu peito e entregar o seu coração para Deus. Fechamos parênteses. Nós estamos num mundo espiritual, uma guerra terrível, irmãos. Ei, esses homens ofereceram tudo, menos o que Deus pediu. Nós estamos oferecendo tudo, menos o que Deus quer de nós.
Lá em Provérbios 23, 26, dá-me, filho meu, o teu coração. E que tipo de coração? Que tipo de coração Deus pede para mim e para você? Que tipo de sacrifício Deus pede para mim e para você? Esses homens se esqueceram do que estava escrito no Salmo 51, versículos 16 e 17, quando Davi pecou contra o Senhor, quando Davi fez o que era mal aos olhos de Deus, e quando ele foi confrontado pelo profeta. Davi não ofereceu holocausto, nem carneiros, nem nada. A Bíblia diz que Davi rasgou as suas vestes, caiu de joelhos e disse: pequei contra Deus. E no Salmo 51, versículo 16 e 17, na sua oração de confissão, buscando voltar para debaixo do favor e da graça de Deus, ele diz assim: pois não desejas sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas, ó Deus, em holocaustos, mas os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás. Irmãos, volta comigo para dentro do júri. Volta comigo para o julgamento. Ao ouvir Deus, ao ouvir a demanda de Deus, nós como povo de Deus, irmãos, não temos que ficar buscando subterfúgios religiosos, nós não temos que ficar buscando tentar agradar a Deus por meios religiosos. Ao ouvir que Deus tem uma demanda contra nós, ao ouvir que Deus está armando um tribunal para entrar em juízo contra nós, só nos resta rasgar o coração e não as vestes. Só nos resta, irmãos, nos humilharmos diante de Deus. Só nos resta cair de joelhos. O que Deus está fazendo? O que Deus está esperando? Que os moradores da terra caiam de joelhos diante dele e reconheçam que viraram as costas para ele e que dependem dele e clamem pela misericórdia dele. Ora baixara manaia canta labassuri andala mais. Eu preciso consultar os irmãos aqui. Irmãos, nós estamos em jejum e oração. Você está sendo abençoado aí? Você está entendendo que Deus está querendo falar comigo, com você? Ah, irmãos, eu tenho aqui ainda coisas tremendas demais. Eu fui dormir ontem, mal eu dormi pela madrugada, com meu coração explodindo da presença de Deus. Eu sei que você está sentindo a presença de Deus. Eu sei que você está ouvindo Deus falar com você. Eu sei que você está compreendendo, o Espírito Santo está abrindo o seu entendimento. Eu volto a reiterar, nesse tribunal, Deus não está como um juiz cheio de ira que quer condenar e destruir. Nesse tribunal Ele está como um pai que ainda olha para mim e para você e nos chama, povo meu, povo meu. Eles ofereceram tudo, irmãos, menos o que Deus pediu, menos aquele coração contrito, quebrantado, menos o coração rasgado. Precisamos nos humilhar. Nós precisamos nos humilhar. Nós não vamos conseguir, irmãos, fazer as duas primeiras coisas que Miqueias disse aqui, que é, olha o que ele diz, versículos 8, pratiques a justiça, ames a misericórdia. Nós só vamos praticar a justiça, amar a misericórdia, sermos misericordiosos, bondosos com as pessoas, se nós andarmos humildemente com o nosso Deus. O que Deus espera não são holocaustos,
O que Deus espera é que eu e você sejamos justos. O que Deus espera não são sacrifícios, não é apenas cânticos, louvores. Ah, que lindo que você está cantando. Mas você é injusto, você é iníquo, tem iniquidade no seu coração. O que Deus espera não é que nós, diante da igreja, sejamos pessoas boas, misericordiosas. Oh, que beleza. Mas lá na sua casa você maltrata a sua esposa. Lá no seu trabalho você rouba o seu patrão. O que Deus espera é que nós sejamos misericordiosos com nossos filhos, com as pessoas, bondosos. E você vai entender por quê. Mas isso só será possível se eu e você compreendermos que precisamos humildemente andarmos com Deus. A humilhação aqui, no texto hebraico, você pode estudar na sua casa. Essa palavra humildemente, no hebraico aqui, ela tem um sentido, sabe de quê, meu irmão? É como que se o profeta, o Meirinho, dissesse assim: olha, o que Deus, isso tudo que você está propondo, não é nada disso. O que Deus quer é que você reconheça o que Ele tem feito por você. O que Deus quer é que você reconheça as grandezas dEle na sua vida. Essa palavra humilhar, essa palavra andar humildemente com Deus, no hebraico ela significa andar com plena convicção daquilo que Deus faz para o seu povo. Por isso que Deus começou a sua demanda, a sua acusação perguntando: povo meu, que tenho feito? No que eu te enfadei? Andar humildemente com Deus é reconhecer que sem Ele, o seu povo, a humanidade, os moradores da terra, não são nada. Andar humildemente com Deus é reconhecer que não somos felizes e abençoados porque temos isso ou porque temos aquilo, porque a economia está boa, porque não tem pandemia, porque a saúde está boa, então nós somos felizes, somos abençoados, estamos andando humildemente com Deus. Não! Andar humildemente com Deus é nós entendermos que somos felizes e abençoados, porque nós dependemos inteiramente dEle. É Ele o abençoador, é Ele o provedor, é Ele a cura, é Ele a saúde, é Ele, meu irmão. Humildemente não é a força do meu braço, não é a minha inteligência, não é a tecnologia, não é a minha capacidade, não é o meu dinheiro, olha, não é o meu intelecto, não, irmãos, humildemente eu reconheço, Deus, que tudo que sou vem de Ti, tudo que tenho vem de Ti, tudo que eu vier a ser virá de Ti. Sem Ti eu não sou nada. Sem Ti, eu sou fraco, eu sou pequeno. Sem Ti, eu sou totalmente nada. Totalmente impotente. Eu estou terminando a primeira parte, irmãos. Peço que você fique só mais um pouco comigo, nós vamos terminar essa primeira parte. E nós temos mais 2 partes para ministrar na sua vida. Aí você vai ouvir essa primeira parte e depois nós vamos, nos outros cultos, estar continuando a ministração. Se Deus nos der algum comando, eu falo para vocês ainda aqui. Mas eu quero que você preste atenção como essa primeira parte termina. Porque essa primeira parte que nós vamos terminar, ela é muito poderosa. Porque Deus vai quebrar um sofisma, uma mentira do diabo na sua mente hoje, agora, em nome de Jesus. Espera aí, pastor, o senhor está dizendo para mim então que andar humildemente com Deus é eu reconhecer que eu sou fraco, é eu reconhecer que eu sou pequeno, que eu sou impotente, que eu não sou nada, e que eu dependo totalmente de Deus? É isso mesmo que eu estou dizendo. É isso mesmo que o profeta está dizendo.
É isso mesmo que Miqueias está dizendo. É isso mesmo que o Espírito Santo está dizendo para você. Ah, não, por isso que eu estou te falando, pastor. Porque talvez você pense assim: este Deus é um Deus carrasco. Como é que você fala, pastor, que esse Deus me ama? Esse Deus me ama e me fez um verme. Esse Deus me ama e me fez para eu ser um subserviente dele, para eu ficar rastejando aos pés dele. Esse Deus me ama e ele me cria para eu poder ser uma pessoa totalmente dependente dele. Então ele não me ama. Deixa eu te responder. Sua visão é equivocada. Seu prisma é um engano. Seus óculos foram embaçados pelas mentiras de Satanás. Seus olhos foram anuviados pelas mentiras e sofismas do diabo. Mas o Senhor hoje vai limpar seus olhos. E você vai ver diferente. Eu te respondo: não, Deus não é carrasco. Não, não, não. Deus criou eu e você, sim, totalmente dependente dele. Mas não nesse prisma. Deus não criou eu e você para ser um verme, para ser uma pessoa que sem ele, olha, se você não depender de mim, eu vou te fulminar, eu vou te matar. Não, não. Preste atenção. Quando você vê uma árvore, você vira para a pessoa que está do seu lado: olha lá uma árvore. Você não vira para aquela pessoa e diz assim: olha lá uma raiz, olha lá um tronco, olha lá uns galhos, uns ramos. Não. Você diz para a pessoa assim: olha lá uma árvore. E nós entendemos por árvore, irmãos, queridos amigos, tudo aquilo que é a sua completude. Tudo aquilo que completa. Ou seja, quando você vira para a pessoa e fala assim: olha uma árvore. Nós entendemos que árvore é ela na sua completude, raiz, tronco e galhos. Então preste atenção no que eu vou te falar. É muito poderoso o que eu vou te falar. Deus não nos criou do ponto de vista de depender dele, porque se nós não dependermos dele, ele vai nos odiar, ele vai nos fulminar, ele vai nos matar. Não, ele nos criou no ponto de vista de dependermos dele, porque nós fazemos parte dele. Porque eu e você viemos dele, nós saímos dele, ele soprou do Espírito dele em nós, ele colocou parte dele em nós, e nós nos tornamos seres viventes. Então eu quero que você preste bem atenção. Um príncipe só é príncipe porque ele é de uma linhagem real. Um príncipe só é príncipe porque ele tem um pai que é rei. E esse príncipe, ele vive sob o reino do seu pai. E ele só é o que é porque o pai dele é rei. Quando Deus cria eu e você, dependentes dele, quando ele nos cria seres frágeis, ele nos cria não numa fragilidade separada, mas o que me faz frágil, o que me faz pequeno, é eu pensar que eu posso viver sem ele. Então, meu amado, preste atenção nisso aqui. Quando Deus exige que eu e você reconheçamos a nossa inteira e total dependência dEle, a única coisa que Deus está esperando de mim e de você é que eu e você entendamos quem nós somos. Nós somos filhos de Deus, nós somos amados por Deus, nós fazemos parte dEle, nós somos herdeiros com Ele. Deus quer que você entenda que não é uma partícula que é o sol é o todo, e se você é uma partícula no sol, você vai brilhar. Ou seja,
Se eu permanecer no sol da justiça, que é o Senhor, eu vou brilhar. Se eu permanecer na videira, que é o Senhor, eu vou frutificar. Se eu permanecer, meu irmão, com Cristo, eu vou ter parte na glória. Então eu quero te confrontar na sua ideia, ela não é cabível. Você não é frágil, pequeno, porque Deus te criou frágil e pequeno. Você é frágil, pequeno, independente de Deus, porque você faz parte de Deus. Você saiu dele, e isso não te faz pequeno, isso não te faz uma pessoa desprezível. Pelo contrário, isso te faz uma pessoa forte, isso te faz você entender, eu sei de onde eu vim, eu sei de quem eu sou, eu sei da minha identidade. Você não é apenas galho, você não é apenas raiz, você é árvore. Eu não sei se você está compreendendo, meu querido, mas nós só podemos ser alguma coisa se nós continuarmos nele. Nós só vamos poder brilhar se nós continuarmos nele. Então, não depender de Deus não é sinal de fraqueza, depender de Deus é sinal de fortaleza. Quando eu reconheço que eu dependo dele, que eu sou dele, que eu faço parte dele, que a minha vida está nele e a dele em mim, nós nos tornamos um. Lembra da oração de Jesus? Eu quero terminar com ela. Lembra da oração de Jesus? João capítulo 17, eu quero que você abra a sua Bíblia e você acompanhe comigo. João capítulo 17, versículos 20 ao 23. Meu irmão, o diabo colocou na mente do homem que o homem depender de Deus é sinal de fraqueza. Ele enganou o homem, ele mentiu para o homem. Ele enganou o homem. Depender de Deus não é sinal de fraqueza, depender de Deus é sinal de glória. Eu sei de onde eu vim, eu sei onde estão as minhas raízes, eu não faço parte desse mundo, o meu reino não é aqui. Olha que coisa linda que Jesus fala aqui na oração sacerdotal, no capítulo 17 de João. Ele ora a Deus assim, ele ora o Pai assim: rogo somente por estes, e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela tua palavra hão de crer em mim. Presta atenção no próximo versículo. Para que todos sejam um como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós. Olha o próximo texto. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Meu irmão, o diabo está dizendo que se você depender de Deus, você é um fraco, você é um verme. Olha o que Deus fez, te criou como uma pessoa fraca, que tem que depender dele. É mentira. Olha o que Jesus disse: eu dei-lhes a glória que a mim me deste. Ou seja, se você depende dele, se amalga a ele, se une a ele, se enche dele, você vai ser uma pessoa cheia da glória de Deus. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um, como nós somos um, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim, e que os tens amado a eles, como tens amado a mim. Eu termino essa primeira parte dizendo: o orgulho, a altivez que o diabo semeou, que o diabo plantou no coração do homem lá no Éden, fez com que este homem achasse, pensasse, que depender de Deus, andar humildemente com esse Deus, é sinal de fraqueza, de pequenez, de indignidade e de ultraje. Mas é o contrário. O diabo está enganando o homem. Ele é enganador, ele é mentiroso. Meus queridos, povo de Deus, sabe o que é que nos separa de Deus? Ah, pastor, sei, a Bíblia diz que é o meu pecado que me separa de Deus. Está lá em Isaías 59, 2. Amado, sabe o que é que nos separa de Deus? Nada mais, nada menos do que o nosso orgulho, do que a nossa altivez, do que o nosso sentimento de grandeza e de independência. Salmo 138, versículo 6. Ainda que o Senhor é excelso, atenta todavia para o humilde, mas ao orgulhoso, mas ao soberbo, ao altivo, conhece-o de longe.
Miqueias se levantou no tribunal. O que Deus espera de mim e de você? Que nos humilhemos, que nos prostremos diante dele, que rasguemos as nossas vestes e que reconheçamos que a nossa altivez, o nosso orgulho, o nosso sentimento de independência nos fez virar as costas de Deus, e nós caímos na tremenda furada, nós caímos numa tremenda roubada, nós caímos no engano do diabo, porque um galho não tem vida própria fora da árvore. Ele seca, murcha, é lançado no fogo. Eu termino essa primeira parte dessa ministração mostrando para você que Deus está em juízo com a terra, mas que Ele está esperando que nós entendamos que a graça dEle vai se estender sobre nós, que a graça dEle vai alcançar os homens, mas para essa graça chegar, se faz necessário que rasguemos o nosso coração e não as nossas vestes. Nós vamos continuar essa ministração depois. Que Deus te abençoe, que você possa receber essa palavra, que você possa meditar nela. Nós ainda vamos ter mais 2 partes, e eu tenho certeza que Deus vai fazer uma coisa sobrenatural e tremenda na minha vida, na sua vida e em toda a terra, em nome de Jesus.